Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar como podemos calcular a distância de um ponto a uma reta e fazer exercícios. Então, distância de um ponto a uma reta. Nós queremos calcular a distância de um ponto P a uma reta R. Essa distância é a medida do menor segmento que une o ponto P a um ponto B da reta. Esse segmento é aquele perpendicular à reta. Então aqui, que veja, eu posso medir a distância do ponto P a qualquer ponto aqui da reta. Posso medir do ponto P até um ponto que está aqui, do P até um ponto que está aqui e assim por diante. Então eu posso ter infinitas distâncias aqui. Então a gente considera a distância do ponto P à reta a menor distância. E a menor distância é essa perpendicular que a gente traça a partir do ponto P, caindo perpendicularmente, fazendo ângulo de 90 graus com a reta R. O ponto B aqui é chamado pé da perpendicular. Então, esse segmento aqui é a distância do ponto P à reta R, que a gente vai simbolizar assim, distância de ponto à reta. Então, sempre vou ter que achar o comprimento desse segmento que forma 90 graus com a reta. Essa é a ideia. Então, nessa aula nós vamos deduzir aqui a forma para calcular essa distância. Então, seja um ponto P, x, P, y, P e uma reta R, ax mais by mais c igual a zero no plano cartesiano, com o P não pertencente a R. Então, o que são dados para nós aqui? São dados para nós as coordenadas do ponto e a equação da reta aqui na forma geral. E está dizendo que esse ponto não pertence à reta. Claro, se o ponto está sobre a reta, a distância é zero, até a reta. Aí não tem graça. E o ponto B é o pé da perpendicular baixada do ponto P sobre a reta R, que nem na figura anterior. Então, aqui no plano cartesiano, nós temos a reta R e aqui o ponto P. Aí eu vou baixar uma perpendicular aqui em relação à reta R, aqui, até esse ponto B. Então, esse ponto B é o pé da perpendicular, que a gente vai baixar de lá até aqui, por isso que a gente chama de pé, forma 90 graus. Então, esse segmento aqui em azul, que é o segmento de PB aqui, é a distância do ponto P à reta R. É isso aqui que eu quero saber o valor. Veja que quando eu projeto aqui esse ponto P aqui no eixo X, eu tenho o XP aqui, e ele intercepta o ponto C aqui na reta R. Aqui tem coordenada YC e XP também. E aqui eu tenho YP. E a distância que eu quero, esse segmento com essa projeção aqui, forma um ângulo alfa aqui. E esse ângulo alfa é o mesmo que está aqui. É o mesmo ângulo. E aqui é o suplemento, vou chamando de θ. O alfa mais o θ aqui dá 180 graus. Então, o θ é 180 menos alfa, ou alfa é 180 menos θ. Então, nosso objetivo é calcular esse comprimento aqui, usando só esses dados aqui. Barbadinha, então. Então, a distância entre o ponto P e a reta R é a distância entre os pontos P e B. A distância de P a B aqui. E então nós vamos ver como é que a gente calcula essa distância. Eu já disse, esse é o objetivo da nossa aula. Então, no triângulo PBC, nesse triângulo aqui, PBC, tem um triângulo, veja que esse triângulo tem um ângulo de 90 graus aqui. Esse aqui é um triângulo retângulo. A hipotenusa é o segmento PC aqui, esse aqui é a hipotenusa. Em relação ao ângulo alfa aqui, esse aqui é o cateto adjacente. E de B a C é o cateto oposto. Então, nesse triângulo, o cosseno do alfa aqui, é o PB dividido pelo PC. Veja que cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente ao alfa aqui, é o PB aqui, E a hipotenusa é o PC, no triângulo. Então, cosseno de alfa é PB sobre PC. E o nosso objetivo é achar o PB, esse comprimento aqui. Então, vamos isolar o PB ali. O PB é igual ao PC vezes o cosseno do alfa. Então, se eu sei o comprimento do PC e sei o cosseno do alfa, eu acho a distância aqui. Então, a distância do ponto P à reta R é o PC vezes o cosseno do alfa, porque o PB é a distância. O segmento PB eu estou simbolizando pela distância do ponto P a R. Então, o que a gente tem que achar? Eu tenho que achar uma expressão para calcular o PC,
tá? O comprimento do PC aqui, né? E uma expressão para calcular o cosseno do alfa aqui, ó, usando os dados do problema, que são as coordenadas do ponto dado e os dados da equação geral da reta, né? São os coeficientes A, B e C ali. Tá? Então, ó, nós vamos chamar essa igualdade aqui de 1, tá? Que é onde vai sair a distância. Então, nós vamos fazer agora dois cálculos, um cálculo para o PC e outro para o cosseno do alfa. E aí nós vamos substituir aqui, daí nós vamos ter a fórmula. Tá? Então, como o ponto C, que é XP e YC, ó, ponto C, ó, XP e YC, pertence à reta R, ó, veja, ele pertence, ele está na reta, né? Então as coordenadas dele devem satisfazer a equação da reta. Então nós vamos substituir essas coordenadas lá na equação da reta. Ó. Então eu tenho AXP, no lugar do x eu boto XP e no lugar do y, YC. Então eu tenho AXP mais BYC mais C igual a zero. Tá? E agora nós vamos isolar esse YC aqui. Ó. Tá? Então isolando o YC, vai ficar o AXP vai ficar menos AXP, o mais C vai ficar menos C, e o B que está multiplicando vai dividir tudo, vai ficar tudo sobre B. Tá? Barbadinha. Aqui eu poderia colocar em evidência o sinal negativo, né? Então vai ficar o menos aqui na frente, fica AXP mais C, tudo sobre B. Tá? Agora, mas o segmento PC é o módulo da diferença entre XP e YC. Tá? Vamos olhar lá, ó, PC, ó, segmento PC, ó, que vai daqui até aqui, ó, esse segmento é o módulo da diferença do YP e YC, ó. Tá? É a distância de dois pontos no eixo, na reta, né? Que a gente já viu, distância entre dois pontos no eixo. Então, é o YP menos YC em módulo, tá? Porque a distância não pode ser negativa. Tá? E como o YC é essa expressão, vamos substituir ali dentro. Tá? Então, vai ficar o PC igual a YP mais, por que é mais? Porque esse menos na frente do YC vai trocar o sinal de tudo aqui, ó. Então vai ficar mais AXP mais C sobre B. Agora fazendo a soma aqui, ó, tá? Tirando o mínimo, ó, B dividido por B dá 1, uma vezes AXP mais C fica AXP mais C, ó. E B dividido por 1 aqui é B vezes YP, fica BYP. Tá? Só foi colocado em ordem, ó. Primeiro o X, depois o Y, depois o C. Então o segmento PC, segmento que vai daqui até aqui, tá? É o módulo, né, de AXP mais BYP mais C sobre B. Tá? E como eu tenho o módulo de uma divisão aqui, tá? O módulo de uma divisão é igual à divisão dos módulos. Então eu posso escrever assim, ó, tá? O PC vai ser igual ao módulo do numerador ali dividido pelo módulo do denominador. Tá? Essa igualdade aqui eu vou chamar de igualdade 2. Veja que essa igualdade ela já está calculando o PC. Ó. Então nós já achamos o PC. Tá? Veja, esses valores que eu iria colocar aqui são exatamente o que eu tenho nos dados do problema. XP e YP são as pontos são as coordenadas do ponto. A, B, C, que está aqui, são os coeficientes da reta. Tá? Então o PC eu já achei. Agora vamos ver como é que a gente acha o cosseno do alfa. Tá? Então vamos lá. Tá? Eu repeti a figura aqui para a gente comparar. Tá? Eu quero o cosseno desse alfa aqui, ó, que é o mesmo alfa que está aqui embaixo. Tá? Então veja que a tangente do alfa é menos a tangente do θ. Tá? Então nós estamos olhando aqui embaixo. Ó. Veja que o alfa e o θ eles são ângulos suplementares. A soma dos dois é 180. Então a tangente desse alfa vai ser menos a tangente do θ. Veja que o alfa é menor que 90 aqui. Então a tangente é positiva e o θ é maior que 90. Ele é negativo. Tá? Então a relação que tem é que a tangente do alfa é menos a tangente do θ quando os ângulos são suplementares. Lá nas nossas aulas de trigonometria a gente mostra isso aqui lá. Tá? Por que a gente está usando tangente? Né? Por causa do coeficiente angular da reta. Tá? Então, a tangente do alfa vai ser igual a menos, o menos a sobre b. Então, o que é menos a sobre b? Lembra que a reta tem a equação ax mais by mais c igual a zero. Né? E o coeficiente angular é menos a sobre b. Estão lembrados disso? Então, ó, como a tangente do ângulo θ, a tangente do θ é o coeficiente angular da reta aqui, ó, ela forma com o eixo x o ângulo θ, tá? Então a tangente é menos o a sobre b. Tá? E tem aquele menos ali na frente, ó. Então vai ficar tudo positivo. Ó. A tangente de alfa é a sobre b, positivo.
Tá? Então vamos guardar isso aqui. Tá? Agora vamos pegar a ajuda da secante. Por que a secante? Porque a secante usa cosseno. Ó. Porque nosso objetivo é achar o cosseno. Então a secante é 1 sobre cosseno. Tá? Ou o cosseno é o inverso da secante, é 1 sobre secante. Tá? Agora, se eu elevar ao quadrado, né, os dois lados da igualdade, se eu elevar ao quadrado o cosseno de alfa, fica cosseno ao quadrado de alfa. E se eu elevar ao quadrado toda essa fração, 1 ao quadrado é 1, e secante de alfa ao quadrado fica secante ao quadrado de alfa. Tá? Por que eu fiz isso? Ó? Porque a secante ao quadrado de alfa ó, é 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Tá? E a tangente eu tenho ali. Ó. Tá? Veja, uma coisa vai ligando para a outra. Tá? Então eu vou ter aqui ó, cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de alfa, substituindo a secante ao quadrado aqui. Ó. E aí no lugar dessa tangente ao quadrado eu vou colocar a sobre b ao quadrado. Tá? Porque aqui eu tenho tangente ao quadrado, então eu tenho que elevar ao quadrado aqui. Logo eu vou elevar essa fração ao quadrado. Tá? Então vai ficar ó, cosseno ao quadrado do alfa igual a 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado. Então, A2 sobre B2. Barbadinha. Aqui nós vamos somar isso aqui, ó. Tá tirando o mínimo, que é B2. Ó, né? Então, B2 dividido por 1 aqui embaixo é B2, vezes 1 é B2. Tá? E B2 dividido por B2 é 1. 1 vezes A2 dá A2. Tá? A gente só botou em ordem, né? AB aqui. Então, 1 sobre A2 mais B2 sobre B2 né? Vai ser o inverso dessa fração aqui de baixo. Tá? Então, cosseno ao quadrado de alfa, invertendo, fica B2 sobre A2 mais B2. Tá? E aí, calculando o cosseno do alfa, né, vai ser a raiz de B2 sobre A2 mais B2. Veja que aqui a gente não usa mais ou menos, que o ângulo lá né, ele é menor que 90 graus. Tá? E depois a distância tem que ser positiva, então a gente está usando o positivo aqui. Ó. Então, cosseno de alfa né, vai ficar a raiz de B2 sobre A2 mais B2. Tá? Ou seja, cosseno de alfa, né, a raiz quadrada de B ao quadrado é um módulo de B. Tá? Módulo de um número é a raiz quadrada dele ao quadrado. É a mesma coisa. Tá? Então, eu estou representando assim. Então, cosseno de alfa é um módulo de B sobre a raiz de A2 mais B2. Então, achamos o cosseno do alfa também. Ó. Tá? Então, vamos chamar essa equação aqui de 3. Ó. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos substituir, ó, substituindo a equação 2 e a equação 3. Na equação 1, tá? Veja, a equação 1 é essa aqui. Ó. Distância de PAR é PC vezes cosseno do alfa. Tá? Então, nós vamos pegar a equação 2 e substituir aqui no lugar do PC e a 3 que está aqui ó, no lugar do cosseno do alfa. Ó. Tá? Então, distância de PAR é o PC que a gente achou ali, ó, módulo de AXP mais BYP mais C sobre o módulo de B, tá? Vezes o cosseno do alfa, que é essa expressão aqui. Tá? Vejo que o B vai cancelar, e aí fazendo o produto aqui eu tenho a forma da distância, ó, tá? Que é o módulo de AXP mais BYP mais C, dividido pela raiz de A2 mais B2, né? Para o cálculo da distância do ponto P à reta R. Tá? Então essa é a formulazinha aqui. Tá? Eu vejo que a gente está sempre demonstrando de onde vêm as fórmulas, porque quando a gente demonstra, a gente está contando a história da fórmula, tá? E a gente está né, repassando o exercício, né, a ideia. Tá? Daí a gente entende por que tem que usar essa fórmula aqui, tá? Barbadinha. Então vamos ver exercícios. Né? Número 1. Calcular a distância do ponto P25 à reta R3x menos 4y mais 3 igual a 0. Então é fácil, ó. É só substituir os dados aqui nessa fórmula, não tem muito o que pensar. Ó. Então vai ficar ó, distância de PAR. Ó. Veja que o A, B, C são os coeficientes da reta. Ó. O A é 3, o B é menos 4, o C é 3. E XP e YP são as coordenadas do ponto. Então substitui, ó. A XP, ó, 3 vezes 2, ó, menos 4 vezes Y, que é o 5, mais 3, sobre A2 mais B2, ó. 3 ao quadrado mais o menos 4 ao quadrado. Barbadinha. Então, a distância vai ser o modo de 3 vezes 2, 6, menos 4 vezes 5, menos 20, mais 3. 3 ao quadrado é 9 e menos 4 ao quadrado é 16. Resolvendo ali em cima, ó, tá? 6 menos 20 é menos 14, menos 14 mais 3 dá menos 11, dentro do módulo. E aqui fica a raiz de 25. Tá? Então, isso aqui vai ficar, ó, né? Módulo de menos 11 é 11 e raiz de 25 é 5.
Então, 11/5 unidades de comprimento, tá? Ou 2,2 unidades de comprimento, fazendo a divisão. Aqui a divisão dá exata, né? Então não tem problema dividir. Tá? Barbadinha. Tá? Então, exercício desse tipo é só aplicar a fórmula, né? Para treinar um pouco. Segundo, ó, determinar a distância da reta R, que é 8x menos 6y mais 5 igual a 0, ao ponto onde a reta S, 3x mais y menos 5 igual a 0, intercepta o eixo das ordenadas. Tá? Então, ó, isso aqui é a distância de uma reta a um ponto. Ó. Determinar a distância desta reta ao ponto onde essa outra aqui corta o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo y. Então, ó, primeiro vamos achar a intersecção da reta S com o eixo das ordenadas. Então, nós já sabemos que no eixo das ordenadas o x do ponto é zero. Então, nós vamos substituir o x aqui por zero na reta que corta esse ponto. Então, vai ficar 3 vezes 0 mais y menos 5 igual a 0. Tá? Aqui 3 vezes 0 é 0. Aí, isolando o y, né? O y é igual a 5. Tá? Então, nós vamos ter o ponto, né? 0, 5. Tá? O x é 0 e o y é 5. Então, eu quero a distância dessa reta a esse ponto. Agora é só substituir na fórmula lá. Ó. Tá? Então, cálculo da distância. Ó. Tá? A equação aqui ó, é 8x menos 6y mais 5. O x é 0 e o y é 5. Então, 8 vezes 0 menos 6 vezes 5 mais 5 sobre 8 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Barbadinha. Então, aqui 8 vezes 0 é 0, menos 6 vezes 5 dá menos 30, mais 5. Aqui dá 64 mais 36. Menos 30 mais 5 dá menos 25 dentro do módulo. E aqui vai dar 100, ó, raiz quadrada de 100. Módulo de 25 é 25, raiz de 100 é 10. Simplificando por 5 fica 5 meios, né? Ou dividindo 2,5 unidades de comprimento. Tá? Barbadinho. Tá? Exercício 3. Ó. Calcular a equação da reta que passa pelo ponto 1, 7 e cuja distância à origem é 5 unidades. Tá? Então, eu quero a equação da reta que passa por esse ponto. Tá? E a distância à origem, quer dizer, a distância desta reta à origem é 5 unidades. Lembra que a origem é o 0, 0. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Então, primeiro vamos achar a equação das retas que passam pelo ponto 1, 7. Porque eu quero a equação da reta que passa por esse ponto. E aqui está falando da equação das retas. Né? É que como eu não tenho coeficiente angular, né, por esse ponto passam infinitas retas. Né? Então, eu vou usar a equação da reta que passa por um ponto. Ó. Tá? Veja que o y0, x0 é o ponto que eu tenho. Ó, tá? E o m, né, da reta eu não sei. Vou chamar de reta t aqui. Ó. Eu não sei o coeficiente angular, não é dado. Tá? Quer dizer, meu objetivo vai ser achar esse mt aqui. Tá? Mas substituindo por enquanto os dados que eu tenho, ó, veja que eu tenho ó, o y é 7 e o x é 1. Então, ó, y menos y0, y menos 7 igual a m, x menos 1. Tá? Vamos simbolizar só por m aqui, coeficiente angular. Tá? Aí multiplicando o m ali, fica y menos 7, fica mx, m vezes menos 1 dá menos m. Tá? E aí nós vamos igualar a zero, transformar isso aqui na equação geral. Ó. Tá? Então vai ficar mx, tá? Passa o y, vamos dizer assim, passar tudo para a direita. Fica mx menos y, o menos 7 vai ficar para mais 7, então vai ficar 7 menos m. Tá? Veja que o 7 menos m eu coloquei entre parênteses, porque eles não têm x e y multiplicando. Então, tudo isso aqui forma o termo independente. É o c da reta. Isso aqui é o a, o b é menos 1 e o c é 7 menos m. Tá? Então, essa é a equação da reta que eu quero. Tá? Falta o m. Tá? Então, a distância dela à origem é 5 unidades. Ó. Então, vamos calcular o m. Ó. Tá? Então, vamos usar a fórmula da distância agora, porque eu tenho a distância. Tá? Então, ó, tá? A distância do ponto à reta é 5. Ó. Tá? E lá em cima nós vamos substituir, né, as coordenadas da origem na nossa equação da reta aqui. Ó. Tá? Porque essa reta está a 5 unidades de distância da origem. Então, vai ficar m vezes 0, mais, aqui é menos 1 ó, vezes 0, né? Na origem o x e y vale 0, mais 7 menos m. E a raiz de m ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, ó, o a e o b. Tá? Barbadinho. Aqui m vezes 0 é 0, menos 1 vezes 0 é 0, tá?
Então vai ficar, ó, 5 igual a um módulo de 7 menos m, ó, esse aqui, por raiz de m2 mais 1, que menos 1 ao quadrado é 1. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai elevar ao quadrado os dois lados da igualdade, para eliminar a raiz aqui. Ó. Então, ó, 5 ao quadrado é 25, igual 7 menos m ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado, não precisa colocar um módulo, tá? Porque elevar ao quadrado tudo não vai ficar positivo. Tá? E a raiz de m2 mais 1 ao quadrado. Aí vai cancelar essa raiz aqui. Tá? Então vai ficar 25 igual. Desenvolvendo esse produto notável ao quadrado do primeiro, 7 ao quadrado 49, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 7, 14, 14 vezes menos m dá menos 14m, e o quadrado do segundo, ó, menos m ao quadrado dá mais m2. E aqui cancela o radical com o quadrado, fica m2 mais 1. Tá? Barbadinha. E agora vamos usar produto dos meios extremos aqui, ó, tá? 25 que multiplica m2 mais 1, ó. 25 vezes m2, ó, 25 m2, e 25 vezes 1 fica 25. Tá? E aí eu já vou igualar a zero. Então vamos dizer assim, vamos passar esses termos aqui para o primeiro membro. Então vai ficar menos 49 mais 14m, ó, e menos m2. Tá? E reduzindo os termos semelhantes aqui, ó, 25m2 menos m2 é 24m2, mais 14m, 25 menos 49 é menos 24, igual a zero. Veja que isso aqui tudo dá para dividir por 2. Ó. Tá? Então vai ficar a equação, ó, 20, dividindo tudo por 2, 12m2 mais 7m menos 12 igual a zero. Tá? Então deu uma equação de segundo grau. Tá? Vamos usar então a forma resolutiva, a famosa forma de Bhaskara. Né? Então o m vai ser igual a menos b, ó, o b é 7, ó, então menos 7 mais ou menos raiz de b2, 7 ao quadrado, 49, menos 4ac. Menos 4 vezes 12 dá 40, menos 48, vezes menos 12 dá mais 576. E 2a, 2 vezes 12, 24. Tá? Então, daqui nós vamos tirar os valores de m. Ó. A soma aqui, 49 com 576 dá 625. Tá? E agora, separando aqui, ó, o m' vai ser menos 7 mais a raiz de 625, que é 25 sobre 24. E o m duas linhas é menos 7, né? Menos, né? 25 sobre 24. Aí resolvendo lá em cima, 25 menos 7 é 18, 18 sobre 24, simplificando por 6 vai dar 3 quartos. E aqui menos 7 com menos 25 dá menos 32, 24 avos, né? Simplificando aqui então por 8, né? 32 por 8 dá 4, 24 por 8 dá 3, só que é negativo, menos 4 terços. Veja então, a gente tem dois valores para o m. Tá? Então nós temos na verdade duas retas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir cada valor desse aqui no m, lá na nossa equação, para achar as equações das retas. Tá? Então, ó, trouxe para cá a reta, né? E o m. Ó. Tá? Então, o primeiro m, m' 3 quartos. Né? Então, vamos substituir onde tem m por m' 3 quartos. Tá? Então, fica 3 quartos de x menos y mais 7 menos 3 quartos. Tá? Então, 3 quartos de x menos y, 7 menos 3 quartos, resolvendo isso aqui, tirando o mínimo, tudo, dá 25 quartos. Ou a gente faz assim, ó, pega o inteiro, multiplica pelo denominador e soma com o numerador conforme o sinal ali. Ó. 7 vezes 4, 28. 28 menos 3 é 25 quartos. O denominador continua. E aí a gente, né, elimina o denominador, tira o mínimo aqui, que é 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3x é 3x. 4 dividido por 1 aqui embaixo é 4. 4 vezes menos y dá menos 4y. E 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 25 dá 25. E 4 por 1 aqui dá 4. Vezes 0 dá 0. Tá? Então ficou 3x menos 4y menos 25 igual a 0. Então essa aqui é uma das retas, que eu vou chamar de reta R. A outra reta eu vou encontrar quando o m duas linhas, que é menos 4 terços. Então, vamos substituir na reta ali na equação. Ó. Então, fica menos 4 terços de x lá, ó, menos y, mais 7 menos 4 terços, fica mais 4 terços. Tá? Resolvendo aqui dentro, ó, repete ali, tá? 7 vezes 3, 21, 21 mais 4, 25. 25 terços. Tira o mínimo de tudo, 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes menos 4x dá menos 4x. Ó. 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes menos y dá menos 3y. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 25 dá 25. E 3 dividido por 1 aqui é 3, vezes 0 dá 0.
Então sobrou lá em cima, né? Menos 4x menos 3y mais 25 igual a zero. E como a gente procura não deixar o coeficiente do x negativo, a gente multiplica por menos 1, então vai ficar mais 4x mais 3y menos 25 igual a zero. Tá? Vamos chamar essa reta aqui de S. Tá? Então aqui nós temos o gráfico, ó, a situação. Veja, a reta R é assim, azul aqui, ó, é essa reta aqui, ó. Tá? A reta S aqui, ó, tá? Tem vermelho aqui, ó, mais escuro aqui, é a nossa reta S aqui, ó. As duas se cruzam aqui no ponto, ó, 1, 7. Tá? Então, a gente achou as duas retas que se cruzam nesse ponto e a distância de cada reta à origem é 5 unidades. Ó. Esse segmento aqui em vermelho é a distância da origem até a reta S aqui. Ó. Veja que o segmento forma 90 graus aqui. Ó. A mesma coisa aqui. Ó. Tá? A distância da origem até essa reta aqui, ó, é 5 unidades. Por isso que existem duas retas aqui. Ó. Tá? Não existe só uma, tem essa aqui e tem esta, tá? Que estão à distância de 5 unidades da origem. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário e divulga para os colegas nossas aulas.